Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. Por trás de cada porta que se abre, existe um trabalho que começa cedo. Cheiro do pão saindo do forno, os alimentos frescos chegando à mesa, a madeira ganhando forma, os sonhos gerando emprego e renda para as famílias. Histórias diferentes, mas todas fazem a região crescer. Com a Unimed, sua empresa conta com a confiança de quem nasceu e cresceu aqui. É gente da gente. Cuidar de quem trabalha dá mais segurança para quem empreende. Sua empresa também pode ter Unimed. Conheça as condições especiais dos 55 anos. Unimed Erechim. Te ver bem nos faz bem. Nossa saudação a todos. Estamos dando início ao nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, num oferecimento da Unimed Erechim. O Centro de Diagnóstico por Imagem da Unimed Erechim realiza exames de tomografia, ultrassonografia e raio-x. Para agendamentos e informações, ligue 54 35 20 6101 ou pelo WhatsApp 54 9 92 43 78 46. O setor funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas e aos sábados, das 7 horas às 11h30. Clínica de Olhos Erechim. Sua visão merece o melhor cuidado. Na Clínica de Olhos Erechim, unimos tecnologia avançada e atendimento humanizado para proteger a saúde dos seus olhos. Da consulta de rotina aos exames complexos, estamos prontos para cuidar de você e da sua família. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Aliança Auditores Associados. Com ética, rigor técnico e parceria próxima, entregamos transparência total para o seu negócio crescer com segurança. Aliança Auditores. Há mais de 18 anos transformando a segurança que sua empresa precisa em valor que ela merece. Bom, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui a visita, enfim, do Dr. Narci Maldaner, que é advogado e é patrono da Semana da Pátria, daqui no município de Erechim, obviamente. E também o nosso amigo Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, juiz que frequenta o nosso programa aqui já, eu acredito, desde o seu início, dá para se dizer, né? Muito obrigado por atenderem ao convite. Sintam-se à vontade aí, pois nós vamos abordar um pouquinho mais sobre o que significa ser patrono de uma Semana da Pátria. Vamos deixar a palavra com o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin. Fique à vontade. Bom, eu agradeço mais uma vez e uma vez mais a honra de estar presente aqui nesse programa que é sempre tão convidativo, agradável e sempre com pautas que são muito interessantes e que obtivemos sempre um retorno muito agradável e muito lisonjoso das pessoas que nos abordam falar desse programa. Minha saudação a ti, e especialmente ao Dr. Narci Maldaner, que é o patrono da nossa, então, Semana da Pátria, né? E um advogado conhecido na cidade, ex-presidente da OAB, enfim, uma pessoa de extrema representatividade e representatividade de uma instituição não menos importante e valorosa como é a Ordem dos Advogados do Brasil, que presidiu, como disse, durante alguns anos. E nos avizinhando da Semana da Pátria, também nos avizinhamos de um momento eleitoral que é de bastante apreensão num país que se encontra bastante polarizado, e quando eu uso esse termo polarizado, eu só não me permito dizer o seguinte, que olha, essa polarização é péssima para o país, como vários
jornalistas e pessoas que opinam na área acabam dizendo. A polarização existe, e existe como nunca antes e como sempre foi necessário no país, porque ela são essas defesas de ideias antagônicas, por vezes e algumas vezes convergentes, mas divergentes na forma como se chega a ela, que se consegue o bom debate, que se consegue a boa virtude de debater quais os rumos que o país precisa, quais os rumos que o Estado deve seguir e quais os rumos que um legislativo e que um executivo devem enveredar. Isso é uma coisa bem interessante de observar, né? Porque se você enxergar a partir da redemocratização, não havia propriamente um antagonismo de ideias, havia uma alternância ali, que era quase um jogo de amigos, né? E sempre o PT comandando as eleições nacionais, né? Sempre ele, o Fernando Henrique Cardoso, primeiramente, que acabou estabilizando economicamente o país e acabou surfando na popularidade e na credibilidade de estabilizar a economia. E depois dele veio a esquerda, representada na pessoa do Lula, que hoje vem para o seu... terminando seu terceiro mandato, mais os 2 da Dilma praticamente. Então são 5 mandatos e com grandes chances aí, se não for favorito, de se reeleger. Então nós teremos assim uns 6 mandatos da esquerda, 6 mandatos do PT e uma promessa eterna de desenvolvimento, de que vamos acabar com a fome, que vamos acabar, botar o pobre vai comer, que vamos acabar com o desemprego. Então essa é a pauta que a gente já conhece. E contrariamente a isso, tivemos um governo de dito direita no meio disso, que foi o Bolsonaro, e que todo mundo sabe como terminou, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção, Odi, até falávamos disso antes, do que vem se mostrando nas eleições para o Parlamento, especialmente federal, vindo de Erechim. Nós temos aqui um vereador, que é o Rony Gabriel, que acabou na condição de influencer de rede social e também juntando com a sua posição de vereança, né, acabou se projetando nacionalmente depois desses escândalos do Banco Master enfim, acabou se projetando, e ele tem uma popularidade, assim, pelo menos por rede social, que é impressionante. E eu digo isso pelo seguinte, porque eu não tenho lembrança de que a região de Erechim tenha tido algum deputado federal eleito, e remembro apenas da época da Constituição de 88 para cá, por si, né? Sempre os deputados que se elegeram por esta região, quando se elegeram pela representatividade e pela proporcionalidade, com alguém puxando. O que acontece? Quando um tiririca da vida foi deputado, ele vai lá e faz 3 milhões de votos, ele traz toda a legenda dele junto. Então, gente com poucos votos acaba se elegendo junto com ele, porque é a legenda que computa os votos, não é? E todos os deputados de Erechim, lembro de Magarinos, do Fioravante, foram deputados constituintes, né? Todos os deputados federais acabaram sempre entrando não por nome próprio, mas por legenda. Claro, tiveram as suas votações e por legenda. Mas o Rony Gabriel, não sei se vai se eleger ou não, mas ele tem a possibilidade, se eu estiver comparando com quem ele tem em rede social, né, de seguidor, se aquilo se transformar em votos, pela primeira vez, talvez tenhamos um deputado federal que puxe votos por ele próprio e não por legenda. Mas rede social não é a garantia. Claro, não é garantia, mas não é voto. E não é voto, claro. Mas assim, veja que é alguém que se projetou politicamente. Ele não tem outra atividade, ele se projetou politicamente, e nessa projeção política dele é que ele galgou esse número de seguidores em rede social, que são 2 milhões e 100 mil seguidores. E 2 milhões e 100 mil seguidores
Tá certo? Embora isso não seja restrito ao Rio Grande do Sul, pode ser no país inteiro, não é? Também tem o problema dos seguidores fake, né? Também não se sabe se é isso. Seria o seguidor deles, a grande maioria, jovens. Não sei dizer isso, Narci, não sei. Mas eu só queria chamar a atenção para isso. É que 2.100.000 seguidores significa 20 vezes a população de Erechim, a grosso modo. Então é uma coisa bem interessante, né? Bem impressionante. E se isso aí acabar se transformando em alguma coisa, representando, tiver alguma expressividade em termos de retorno de votação, vai ser, eu acho que, uma votação que é, pela primeira vez, dirigida à pessoa do candidato e não à legenda. Essa é a ideia. Queria colocar à mesa aí o seguinte: os senhores acham realmente que a eleição presidencial, ela tem o condão agora essa próxima aí, de mudar o país, ou digamos assim, vão mudar apenas as pessoas e a coisa continua? Existe um projeto de país? Alguém vai apresentar algum projeto de país voltado ao país, ou é apenas um projeto, ou são projetos de governo, como a gente infelizmente meio que está acostumado a assistir aí nas mais diferentes esferas eleitorais nesses últimos anos? A campanha deveria apresentar essa solução, essa indicação, projetos. Mas o que nós vemos na campanha? Ataques pessoais e interesses individuais. E sobre mudar ou não nesta eleição, eu acho que ainda não é a vez. Por quê? Nós somos muito dependentes de um Congresso frágil, eu diria um Congresso ordinário. O Centrão, por exemplo, quem não se une ao Centrão não governa. E acaba dizendo que inicia sem dizer amém ao Centrão e depois acaba cedendo ao Centrão. Então não depende única e exclusivamente do Executivo. Os três poderes não estão mais divididos harmonicamente entre si. Que a Constituição manda, ela não sugere. A Constituição manda que os três poderes devem ser harmônicos. E não são. E a grande força está nesse Congresso. Não são ou não estão? Sim, não estão se portando como tal. Não estão se portando, não. Então não estão sendo harmônicos entre si. Então, por isso, a grande importância que não se dá ainda é da eleição para o Senado. Né? E mais uma vez estamos polarizados. Pode haver bom candidato que não seja das duas alas, que cada uma tem 35%, 40% que seja, votos cativos. E esses votos não analisam programas e nem nada mais, entendo eu. Sim. Eu acho que, da tua pergunta, eu acho que os projetos sempre foram pessoais, não é? Sempre foram de governo e de ideologias e não de país. Isso aí é favas contadas. E cada vez mais o poder tende a se autopreservar e sem possibilitar uma oxigenação, uma troca de parlamentares e também dos que comandam o poder executivo. Vejam como nos foi vendida essa ideia do financiamento público de campanha. 5 bilhões de reais é dinheiro para burro, é dinheiro que não acaba mais. E é um dinheiro que nós, o Estado brasileiro rico, né? Naturalmente isso tem uma ironia por trás, né? Está pagando para que os políticos façam campanha política, através dos fundos partidários. E como nos foi vendido isso? Porque há alguns anos atrás os financiamentos eram privados, né, de campanha. Então o Narci quer contribuir com a campanha do seu candidato, ele vai lá e bota lá o dinheiro dele, declara a partido eleitoral, tudo certo. Ainda pode ser assim, mas as empresas doavam. As empresas privadas doavam e isso era transparente. Se doava e se declarava quanto doava. E também havia também isso, doações por baixo dos panos, que não eram declaradas, mas por empresas privadas. Pois bem, aí nos venderam a ideia, nos venderam nós, cidadãos, né, ao povo, a ideia de que isso era ruim para o país.
que os financiamentos deveriam ser públicos para garantir a independência daquele deputado, para garantir a independência daquela pessoa que fosse eleita. Pois bem, o que virou isso? Virou mais do mesmo, mas com dinheiro público. Então daí nós pegamos, primeiro começamos com coisa menos que bilhão e foi crescendo e de alguns anos para cá, hoje o financiamento público dessas campanhas dos fundos partidários chegam a 5 bilhões de reais. Os partidos favorece quem já está. Quem já está, exatamente. Aí é o ponto, aí chegaste no ponto que eu queria falar. Essa lógica de favorecer os partidos e a representatividade dos que lá estão, significa o quê? Que o dinheiro público é para quem está lá e não para quem quer entrar. Um bom candidato não vai ter condições. No máximo, por isso que eu falei antes dessa ideia eu chamei a atenção que a região de Erechim tem pela primeira vez a possibilidade que eu vejo assim de daqui a pouco um candidato que se fez político por rede social com 2 milhões de seguidores, daqui a pouco vai se eleger por ele, sem o fundo partidário, vai ter o fundo partidário, mas não por ser um deputado federal. Doutor, já. Então a candidatura sem partido? Não, sem partido já é um sonho. Já não dá, né? É um sonho. Isso aí o Supremo já declarou que não é possível que alguém se candidate sem a filiação partidária. Mas veja que esse financiamento, voltando ao assunto, esse financiamento público de campanhas políticas, ele serve à manutenção e à perpetuação do Congresso como ele está, e aqueles que a gente sempre conhece, né? Não há nunca renovação e há pouquíssimo chance de renovação, não é? E nos venderam isso, assim, passou assim batido na sociedade como se fosse alguma coisa muito boa, né? E na outra ponta, convenhamos, um eleitor ignorante. O eleitor, na verdade, ele é... Acho que o eleitor é o menos culpado nessa história toda. É o menos culpado, é o mais usado. É o mais usado. É isso que eu quero dizer. Sem educação é diferente. É o mais usado. E nós estamos caminhando para um modelo que não é de país, né? Um país que, claro que houve a pandemia e coisa, mas que multiplicou por 3 ou 4 o assistencialismo social, e não estou dizendo que isso não seja necessário, em alguma medida isso é, mas hoje você pega dinheiro público muito grande na veia para benefício social, para Bolsa Família, né? E aí você faz o quê? Você pega uma geração inteira, você tira ela do mercado de trabalho, você desinteressa essa relação, essa geração pelo trabalho remunerado, porque ela tem uma possibilidade de um benefício social que lhe paga para ficar em casa. E aí com isso você começa a maquiar os índices de desemprego. Aí se fala, nunca antes o país esteve com tão pouco desemprego. Acontece o seguinte, só é considerado desempregado aquela pessoa que efetivamente estava empregada, perdeu o emprego e está procurando emprego. Quem está na Bolsa Família, quem está em benefício social, não é considerado desempregado. Quem tem uma MEI. Então nós estamos aqui falando não de 6% de desemprego, de muito mais, porque se você considerar que desempregado é, numa honestidade intelectual, toda aquela pessoa que não produz, que estando em idade produtiva não produz nada para o seu sustento, mas depende do governo, essa pessoa, como diz o presidente da Argentina, ela é um empregado público, né? Porque ela paga com dinheiro público, ela é um funcionário público que está ganhando para ficar em casa, né? Grosso modo falando, né? Mas enfim, e aí nós temos que ver o que o país quer, né? Se acha bom esse modelo ou se acha bom um modelo de nações desenvolvidas. Mas quem é o país? Pelo mundo afora, né? Quem é o país para querer, ou digamos assim, quem seria o país quer alguma coisa? Quem é o extrato social que gostaria de querer alguma coisa? O extrato social, eu não diria assim, eu diria, isso aí passaria por uma... Não acho meio forte, comoção social, não é essa. Não, mas eu digo... É uma ideia de que valores como o trabalho, valores como a sociedade livre, a sociedade capitalista livre, a sociedade que gera... Isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural que leva gerações. Nós estamos há 40 anos destruindo essa ideia do valor próprio, da meritocracia, do valor da economia do livre mercado, do valor da livre iniciativa, do valor da geração de valor econômico como forma de desenvolvimento de qualquer nação. E
sejamos honestos, vamos parar de querer inventar a roda. É só olhar o que funciona e o que não funciona no mundo inteiro. Os Estados Unidos, em 20 anos, multiplicou uma economia que já era grande, multiplicou uma economia em níveis absurdos. Hoje, o estado mais pobre americano, ele é maior, tem a economia maior que a Inglaterra e a França juntos. Isso não é pouca coisa. Não é nada pouca coisa. A Polônia, que é um país que abandonou o socialismo da época soviética ainda e depois acabou se transformando num país aderindo ao capitalismo ocidental, teve o salário, a renda per capita aumentada, multiplicada em 30 anos por 10. Tinha uma renda per capita de $3.000, o Brasil tinha um pouco mais que isso, hoje o Brasil tem um pouquinho mais do que tinha, mas a Polônia hoje é $36.000, se nós pegarmos o Japão pós-Segunda Guerra, nós pegarmos Singapura, Vietnã, esse dia foi dito aqui que o próprio Chile está bem à nossa frente, claro que... Sempre esteve, né? Sempre esteve. Sempre esteve. Sempre esteve à nossa frente, né? Então, as tais das contradições, né? A China, há 30, 40 anos atrás, não era, mas era nada. E tinha 1 bilhão de pessoas. A China. E tinha 1 bilhão de pessoas para resolver. O que fazer? Eu esqueci de falar. E aí a China hoje tem 500 milhões de quilômetros de estrada, de rodovia. A China tem 50 mil quilômetros de trilhos de trem de alta velocidade e metrô. 50 mil quilômetros. De um ano para o outro, constrói milhares de A China consumiu, tem um dado que eu fiquei impressionado e não vou saber exatamente esse de cabeça, mas com alguma imprecisão é o que eu vou falar. A China consumiu em um período de 2 anos, 1 ou 2 anos, mais concreto do que os Estados Unidos produziram num século e consumiu. Tem noção do que é isso? Mais concreto na China em 1 ano do que os Estados Unidos consumiu em 1 século. Desde 1900 e alguma coisinha até os dias atuais. Então, isso é desenvolvimento que é inacreditável o que esse pessoal faz. E se ouve falar de Congresso da China interrompendo a China as ações do aquela governo? Coisa, a China é um partido, é uma ditadura, é um partido único, capitalista. Mas, quando fala em economia, daí não é mais esquerda, daí é capitalismo puro. Estão dominando a África, pelo que eu tenho visto, construindo grandes hidrelétricas, estradas, etc., com prazos longos, 50, 60 anos, de concessão, já pensando nos próximos 30, 40 anos. Mas a China veio, há um tempo atrás, a nossa, eu digo que a gente tem uma certa vocação de caranguejo, né, de caminhar para trás. A China veio, e isso foi capa da Zero Hora, há uns anos atrás, os chineses vieram aí para Porto Alegre e disseram o seguinte: olha, nós queremos uma concessão aqui de 40 anos, aqui nós vamos botar um metrô na cidade, novo, todo novo. Foram corridos. Não, senão o dinheiro público não vai custar. Chegaram, não vão, o poder público não vai gastar 1 centavo. Nós queremos a concessão por 40 anos e nós vamos botar um metrô em Porto Alegre. Foram corridos. Nunca mais se ouviu falar, nunca mais apareceram. Quanto tempo a China demoraria para construir uma estrada moderna São Paulo-Rio? Pois é, eles fazem coisas inacreditáveis num curto espaço de tempo. Eu tenho um cunhado no Mato Grosso que trabalha no agro, ele disse que não tem semana que não tem alguém procurando terras para algum chinês. A Constituição limita, né, a aquisição de terras. Mas eles têm dinheiro, né, Narci? Eles têm dinheiro e no fim das contas é o que acaba movendo a humanidade e gerando a prosperidade. Sobre quem mudaria isso? Mas a geração atual, que formação básica teve? Eu passei a minha vida ouvindo dizer que o que importa é o canudo. E foram distribuídos milhares de canudos. A Alemanha cresceu quando o ensino técnico era mais importante que o diploma universitário. O técnico alemão, ele sabia mais do que o agrônomo brasileiro. E aí deu no que deu, né? Eu me criei sem saber sem ver a fundo o que eram os países nórdicos. Tínhamos a ideia que era pobreza. Hoje nós vemos o que é Finlândia, Suécia e Noruega.
quando o ministro diz, eu vi ontem essa referência, vai ao tribunal de metrô, a pé, de bicicleta, e aquela cultura de dizer o Brasil é o que mais cobra impostos, ela nem é verdadeira, é o que menos devolve. Esse que é o problema. Não é o que cobra mais. O problema é ser um dos que mais cobra e não devolve. Ainda no capítulo das coisas que eu falei antes, que nos engrupiram, para usar um termo, nos enganaram, e nos enganaram como povo, e a gente nem se dá conta disso. As pessoas, ninguém dá bola, essa que é a verdade. As pessoas estão preocupadas, na verdade, com a sua segurança pública, com o seu emprego e com o estar de estômago vazio. A gente tem o povo brasileiro tem uma preocupação básica. Ele quer segurança, ele quer liberdade para ir e vir para o seu trabalho sem ser assaltado, ele quer ter a garantia da casinha dele, do patrimônio dele, e é isso. Porque precisa mesmo. Isso, porque precisa, porque nós somos acostumados a só dar bola para isso, ou a entender que é isso que vale, e isso vale muito, mas tem mais coisas que vale que diz diretamente com isso. Do que eu estou falando? Da tal da reforma tributária. Então, quando vem o governo Lula, uma reforma tributária. Começou o discurso da reforma tributária, e a imprensa vendendo isso que é mais abjeto ainda, e mais odioso ainda. A imprensa, não, precisamos de uma legislação tributária que seja mais racional e que diminua a carga tributária. E aí começaram a vender com esse negócio, diminuir a carga tributária. Bom, diminuir a carga tributária é pagar menos imposto. Aí, à medida que essa reforma tributária avançava, já se falou, não vamos diminuir a carga tributária, mas nós vamos tornar o sistema mais racional, porque o sistema é irracional, e aí começa a falar mal do que já existe. O sistema é irracional, nós vamos diminuir a carga, vai ser a mesma carga tributária. Bom, terminada a reforma tributária, descobriram o quê? E começaram a falar o quê? Olha, vai aumentar a carga tributária. Fomos enganados mais uma vez. Vai aumentar a carga tributária. Não, vai aumentar a carga tributária. Beleza. E agora estão se dando conta do óbvio, que é o seguinte: o sistema tributário antigo, tudo sobre ele, todas as dúvidas sobre ele já foram solvidas, já foram dissipadas. Por quê? Tudo foi objeto de contestação em algum momento nos tribunais. Os tribunais já tinham dito, pacificado a questão, ou seja, as empresas que sonegavam já não tem mais como sonegar para discutir ou criar uma demanda para discutir, já não tem mais o que discutir, porque já estava tudo pacificado. Advogados que ganham muito dinheiro com isso também já não tinham mais o que fazer, porque já estava tudo pacificado, e agora vem um sistema totalmente novo que permite tudo isso de novo. E não estamos falando do advogadinho, né, Narciso? Nós estamos falando dos advogados que ganham bilhões fazendo isso. E aí vamos rediscutir tudo e botar tudo nos tribunais de novo, com uma carga tributária que é a maior do mundo, que é de 22%, 23% do PIB. Nunca houve uma carga tributária tão alta. Se fala muito do atual candidato a governador de São Paulo, do Haddad, que criava um imposto, ou majorava o imposto a cada 30, 40 dias, durante toda a sua gestão no Ministério da Economia, e nós estamos assim, né? E fomos mais uma matéria em que fomos, digamos assim, enganados, e ninguém deu bola. Ninguém fala nada. Eu só lembro de cabeça tudo isso porque a gente acompanha. Então tu começa assim, contar uma história que é uma mentira, que a gente sabe que é uma mentira, que vai diminuir o imposto, daqui a pouco já não diminui mais, e quando termina a gente vê, aumentou o imposto então. Na sua expressão, advogadinho é no sentido econômico, né? No sentido econômico, exatamente. O advogado é advogado sempre. Sim, não é advogado no sentido, claro, isso aí é. Claro que eu entendi. E no sentido econômico, assim como às vezes eu sempre chamo nós aqui da planície, né, o juizinho. Sim, o juizinho. Sem ser pejorativo. O jornalistazinho, uma questão nesse sentido, ó, o Cacai, vou dizer o nome do Cacai, que defende, quando ele vai defender um corrupto no tribunal, o ministro que ganha 46 e acha pouco porque está olhando para aquele advogadinho ou aquele advogado grande, nessa causa ele está ganhando 5 milhões, e eu acho que é por aí. Como é que ele sente com os 46 mil? Vai achar que é pouco, mas ele deve ter formação para saber que é assim. Então, realmente, isso aí é grave, é grave.
Só para manter uma equidade aí, pode-se dizer o mesmo de que nós temos concorrendo também, representando a região, Erechim e a região, para deputado federal, o senhor Marcos Lando, o senhor Rogério Pisato e a Sandra Piccoli, que também tem a mesma ambição e certamente tem a mesma convicção de que poderão chegar à Câmara Alta, enfim, lá em Brasília. Se esqueci algum nome, no próximo programa eu vou lembrar. Nós vamos fazer o nosso intervalo obrigatório e já voltamos. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim, da Clínica de Olhos Erechim e também da Aliança Auditores Associados. Gostaria de saber o que significou para o senhor aí a escolha do seu nome para patrono da Semana da Pátria, lembrando também que o Narci Antônio Maldani recebeu a comenda Oswaldo Vergara, agora em 2026, é isso? Recebi esse ano, foi concedida ano passado. Sim. O que representou cada um desses? Hoje, a comenda Oswaldo Vergara é a mais alta distinção da OAB do Rio Grande do Sul. Oswaldo Vergara foi fundador do Instituto de Advogados e logo a seguir a OAB Gaúcha. Antes da OAB havia o Instituto dos Advogados, que vem lá do Império. E a OAB só foi criada em 1932, no governo Getúlio Vargas. 1930 e 32 a OAB do Rio Grande do Sul. E esse doutor Oswaldo Vergara, nascido em Jaguarão, ele foi um dos próceres da criação da OAB e no início se repetiam os presidentes, né? Uhum. E ele foi um dos primeiros presidentes da OAB Gaúcha e teve uma vida profissional dedicada à ordem. E então, depois de algum tempo, instituíram essa distinção, essa comenda e deram o nome dele. Sim. Então, o que significa para mim? Uma honra muito grande, porque ele foi político, ele foi professor. É tudo pouco, né? Imagina um advogado em 1930, ele abrangia tantas questões, tantas atividades, inúmeras atividades. E a concessão da comenda pelo Conselho Estadual, obviamente, e o que distingue, o que valoriza bastante é que ela não é dada a esmo, ela é bem selecionada. Então, por isso, se trata de uma grande honra para o advogado que a recebe, em virtude da sua atividade profissional e muito, muito pela sua dedicação à instituição Ordem dos Advogados como presidente, diretor, conselheiro. Sim. E o seu nome como patrono? Como patrono agora? A Liga da Defesa Nacional, criada em 16, é interessante remontar um pouco as origens. Vai ter que ficar em pé lá umas 2 horas. Se Deus quiser, eu vou aguentar. A Liga da Defesa Nacional tem essa função de animar o povo, de incentivar o patriotismo, os valores patrióticos, os valores morais. Criada com Rui Barbosa, Pedro Lessa e outros. E então a Liga de Defesa Nacional tem um núcleo que é o Estado e tem um núcleo municipal que é Erechim. E há uns 6 anos, eu fui convidado, até em função da minha atividade dentro do tradicionalismo. Eu fui convidado para integrar a Liga e eu sou integrante até hoje. Eu participei um pouco menos ultimamente porque eu estou num tratamento de saúde bem severo. E por surpresa minha, a surpresa mesmo,
Sabe quando você não tem a mínima ideia que um dia possa ser escolhido alguma coisa? As duas. Eu nunca tive a mínima ideia. Eu imagino por quê, porque o senhor fazia parte dos que escolhiam os outros e acabou sendo escolhido. Eu ajudei a escolher outros, sim. Sim. O ano passado, se eu não me engano, foi a nossa historiadora Neuza Garcês. Isso? E antes a Paulina Sicoque. Eu não me lembro. E outros, né? Mas, enfim, cumprimentos pelo... Tá, então, eu fui com essa surpresa que eu tive ali, ser o patrono. O que o patrono tem? Ele remonta mais ao que ele já fez do que ele fará, né? Porque é um reconhecimento da sua atividade dentro da sociedade, né? Uhum. Não dentro da liga, dentro da sociedade. Eu chego, sem falsa modéstia, a achar que é um orgulho muito grande, mas tem gente em Erechim que merece isso e, como é só um por ano, chegou a minha vez. E então a Liga da Defesa, que é muito ativa, muito ligada à Brigada Militar, as reuniões são feitas lá, porque o policial, o brigadiano, o componente da Brigada Militar, oficiais e não, eles têm essa ideia ainda maior do que a população em geral de cultivar os valores patrióticos. Uhum. E eu louvo muito isso. E a partir da Liga da Defesa Nacional, há um incentivo muito grande nas escolas primárias. São dados temas de análise, por exemplo, e fazem redações. Eu ajudei a corrigir redações. Se reúnem lá 8, 10 professoras e alguns outros colaboradores. E todo ano eles têm um tema, né? Por exemplo, esse ano o tema municipal, eu vou ser mais específico, o tema nacional, um orgulho para nós, é os 7 povos das missões, pelos seus 400 anos. Dia 3 de maio de 1626, que foi fundada a redução de São Nicolau, que deu origem àqueles povos, né? Mais de 20, e que prosperaram 7, que até hoje todo mundo fala 7 povos das missões, que tem aquele grande monumento cultural, artístico, histórico das 7, as ruínas de São Miguel das Missões, né? Certo. E daí, então, o tema regional é homenagem à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o tema regional da Liga da Defesa Nacional. E o tema municipal, ligado ao tema nacional dos 7 povos, para as crianças, os alunos desenvolverem ideias, é fé, cultura e resistência, o legado dos 7 povos. Qual foi o legado que os deixaram? O oeste do Rio Grande do Sul era uma terra de ninguém, desde aquela época. Só foi com a Revolução Farroupilha que o oeste do Rio Grande do Sul começou a ser conhecido. O Império desdenhava. Era o Rio da Prata, o litoral gaúcho e nada mais. E então esse povo, os índios, os jesuítas ensinaram muita coisa e esse povo deixou um legado. As tradições gaúchas, muito tem a ver com 7 povos, o próprio churrasco, a doma do cavalo, o andar a cavalo, ser bom cavaleiro e a criação do gado, que era gado chimarrão solto. Bom, vamos voltar às eleições. Tem saído algumas pesquisas aí onde pelo menos 2 dados têm chamado a atenção a mim, pessoalmente. A altíssima rejeição dos principais nomes e, por outro lado, também um alto número de consultados, ao menos é o que as pesquisas dizem, que não sabem em quem vão votar, ainda não tiraram tempo para pensar a respeito. O que o senhor acha que vai decidir as eleições, doutor Pittini? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta do $1 milhão, né? Pois é, mas eu estou aqui para fazer. Pois é. E o senhor... Acho que a memória é curta, capaz de decidir as eleições. Agora eu leio, até num artigo que tu me brindaste com ele, uma ideia de que o Lula vai usar na campanha a descoberta do petróleo na foz do Amazonas, porque lá vai ter petróleo e vamos extrair o petróleo lá, aquilo lá vai ser o desenvolvimento do Brasil. Mas esse filme já passou, né? Era o pré-sal. Primeiro ele veio com o pré-sal, e aí o pré-sal ia nos colocar como uma potência mundial, íamos explodir como dinheiro de desenvolvimento e coisa. Não foi. E
o que a gente vê, por isso a memória curta, é a perpetuação dos mesmos problemas, a perpetuação das mesmas promessas, sempre na voz da mesma pessoa. E a coisa nunca muda. Então, eu acho engraçado o Lula falando, e ele fala como se ele estivesse fazendo oposição a ele mesmo. Porque nós vamos recuperar o Brasil, nós vamos tirar o país da fome. Mas estamos aí há 20 anos, 30. Fizeram o quê até agora que não fizeram? Parece que ele é oposição a ele mesmo, né? É uma graça isso. E as pessoas acho que não se dão conta disso. O senhor, pelas eleições que tem andado, o senhor acha que esse não é um discurso que pega? Pega. E esse discurso incrivelmente pega. Eu acabei de falar desse eleitor ignorante. Está certo. Incrivelmente pega. Eleitoralmente. Mas é a coisa mais incrível do mundo. E as coisas, né? Você acompanhar a história, ele mesmo já disse num passado mais remoto que ele inventava de cabeça os números, e ele falava isso no exterior, ninguém contradizia ele e aí funcionava. Então daí vem, né? Tem tantas pessoas passando fome, tem 30% da população passando fome. Aí, num passe de mágica, ele vem, assume o poder, fica um ano ali, não, tiramos do Brasil do mapa da fome de novo. Continua a mesma coisa. Não tirou ninguém da fome. Né? Então são sempre as mesmas promessas, sempre as mesmas bandeiras, sempre as mesmas questões, e elas nunca são de responsabilidade dele. Ele nunca diz, olha, fiz uma bobagem aqui, olha, eu estou aqui há 20 anos e a gente não conseguiu sair do chão. Isso é incrível. E o que vai decidir a eleição? Talvez a memória curta. Né? Talvez a memória curta das pessoas de achar que Mas há algumas questões aí... Essas questões vão se resolver, né? O senhor acha que essa questão da economia, vamos falar, da economia, olha, as pessoas vão ao mercado. Eu não sei até que ponto o governo tem responsabilidade nisso, mas as pessoas vão à farmácia, as pessoas vão sai pelas ruas de Erechim e do Brasil inteiro, só vende-se, aluga-se, vende-se, alguma coisa está acontecendo que não é... que são alguns fenômenos macroeconômicos que justificam isso, né? O que acontece? Quando nós temos um déficit fiscal, porque a ideia da inflação em metas, que foi na época do Armínio Fraga ainda, e a ideia de uma dominância fiscal, de um controle fiscal severo, você gastar menos do que se arrecada e não mais, quando você ultrapassa essas balizas, quando você gera a inflação gastando mais e você tem que imprimir dinheiro para cobrir esse teu gasto público ou captar dinheiro do mercado pagando juro cada vez maior, você acaba que você retira da produção da atividade primária nacional, você retira da produção um dinheiro que poderia estar produzindo, está lá rendendo juro, porque é melhor você emprestar para o governo a 14% ao ano do que você arcar com todo o risco de uma atividade produtiva. E a dívida pública. E aí, nisso, a dívida pública vai crescendo. E a dívida pública cada vez mais está tendo que pagar mais juros para captar dinheiro. E isso acaba criando um cenário que eles chamam de dominância fiscal, em que daqui a pouco o juro, que é o prêmio que se paga pelo risco de emprestar para o governo, não está mais valendo a pena. Então, o que está acontecendo? Nós estamos entrando num quadro que se parece ser, e isso o Armínio Fraga andou dizendo isso essa semana ou semana passada, de recessão. De uma recessão, porque você tem que manter o pagamento de juros altos para conseguir captar dinheiro do mercado. E você retira da economia esse dinheiro, da atividade produtiva, e você desestimula a atividade produtiva com a cobrança com o pagamento de juros altos pelo governo federal. Então acaba que está virando um país que não incentiva a produção, que não incentiva a indústria, que cobra cada vez mais, que paga cada vez mais dinheiro para captar dinheiro, porque gastando mal e gastando mais do que arrecada. E acaba tampando os pequenos incêndios que vão aparecendo nesse caminho, criando, majorando tributo, criando taxa de blusinha, depois tira a taxa da blusinha, porque daí está chegando na eleição, né? E aumentando impostos a cada... O Rodi falou o que poderia decidir. Criando... Gente, a polarização
aqueles 35%, 40% de cada lado não dão ouvidos para nada a não ser para seu candidato. Não analisam as questões que nós estamos comentando aqui. Então, tudo começa pela educação do povo. Mais uma vez, a eleição está polarizada e se é alguém que não está nesses dois polos, não tem chance. Fica aí. Qual é o papel desses outros candidatos que aparecem hoje com índices baixíssimos nas pesquisas? Talvez figurantes. Não, mas assim, de que lado eles estão? Porque há poucos dias aí foi feito um programa aí sobre patrimonialismo, né, que é um assunto bem interessante. O Gilmar. Aí. Hã? O Gilmar. O quê? Que falou sobre isso. Tem que ter o Gilmar Bianchi. Bianchi, né? Meu amigo. Aí, quer dizer, o que vai decidir mesmo? É esse interesse patrimonialista, é o interesse ideológico, é a união dos dois, porque tem nomes aí que aparentemente seriam de direita, que há poucos dias um dos vices, um dos candidatos a vice, disse que o Lula vai ser reeleito, né? Quando em tese ele seria um candidato de direita. Eu acho que esses outros candidatos que surgem como alternativa, Isso. eles são, na verdade, candidaturas um tanto diversionistas, né? Para tirar o foco do principal candidato, que é o Flávio Bolsonaro. Então, você acaba tirando o foco dele e dividindo a direita, né? Dividindo a direita, porque eles acabam se jogando pedra entre eles. Para dividir ou para poupá-lo de críticas mais... Não, eles mesmos se criticam entre eles. Não, eu sei. Eles se criticam entre eles. Então, eu acho que eles ainda acabam entrando nesse jogo pensando em crescer nos últimos, digamos assim, nos 45 do segundo tempo, né? Uhum. Mas é uma tarefa hercúlea e não Ou é esses fácil, nomes né? não estão realmente preocupados, digamos assim, não em primeira instância com a eleição presidencial, mas sim em fortalecer as suas bancadas junto ao Congresso Nacional. Eu acho que é o principal. E eu acho que isso é o principal. É o interesse partidário, pensando na próxima legislatura. Fica até... Olha, eu juro que me soou meio estranho o partidário, né? Porque que partidos? Esses fisiologistas que tem por aí. Nós temos mais de 30, eu acho. Porque não vai me dizer que a maioria desses candidatos secundários, digamos assim, eles tenham esperança mesmo de crescer no último momento, mas de se elegerem. Porque a polarização é pacífica, não tem erro. Um determinado nome pode vir a, digamos assim, a cansar na visão do eleitor, assim, de novo. Obviamente que eu estou me referindo a quem vem se reelegendo, né? E com todo direito pode concorrer novamente, né? E pelas pesquisas que nós temos até hoje, a reeleição se prenuncia. Pois é. Isso é uma boa pergunta e acho que Estou falando daquela massa que o Richard Nixon dizia, aquela massa silenciosa. Será que as pessoas não se cansam? Pois nós continuamos no mesmo discurso, nas mesmas promessas e vai haver a mesma, sempre os mesmos. Não é a reedição com o dia da eleição. Tu vai lá, entra numa fila para votar, mostra o teu título, um documento e de repente diz, bom, mas eu já vi esse filme. Não, isso aí não. O eleitor não vai mudar de ideia lá na urna. Ele vai uma pré-concepção. O resultado vai ser o mesmo. A gente não avança. O que mais assalta aos olhos e a consciência é a questão assim, não tem um nome que fale em nome do país, de um projeto de governo de 20 anos. Não tem. E eu acho que se aparecesse alguém, ele seria talvez o último colocado.
menos votado. Agora estão resgatando, nessa época é interessante que sempre resgatam agora nas últimas eleições, e ele é tido agora classificado como, antes era louco, agora é o gênio incompreendido. Estão trazendo os discursos do Enéas, lembra do Enéas, há 40 anos atrás? Sim. Pois é, então o doutor Enéas Carneiro, que tinha segundos na televisão e se candidatou várias vezes, agora estão descobrindo que ele era uma pessoa altamente capacitada e que ele era altamente preparado para o que ele se propunha. E só que na época era tratado como um maluco, né? Não, esse cara é maluco, é louco, tá? Mas todo mundo falava. Mas eu fiquei impressionado de ver nos primeiros debates ali o preparo técnico, e não é de graça isso, né? Ele sempre foi um destacado em tudo que fez do governador de São Paulo. O Tarcísio é uma coisa impressionante o que ele tem de dados na cabeça, como ele sabe do que ele está falando, como ele sabe o que precisa ser feito. Ele tem um projeto de governo ali mesmo, e ele fala com uma autoridade que é alguma coisa espantosa. Né? Não há ninguém que não fale, que diga, olha, ele no debate ali, ele deu uma surra no Haddad, que foi alguma coisa, chegou a ser constrangedor o que acontecia no último debate. Mas o preparo dele é uma coisa impressionante. Uma ferina com meia dúzia de palavras. E com dados, especialmente dados. E ele traz dados assim que são muito emblemáticos da ação do governo de São Paulo nos lugares mais necessitados do Estado e especialmente em infraestrutura. Então ele falou, por exemplo, de uma perspectiva de uma seca que vai acontecer na região de Campinas, e ele já estava falando de uma represa que eles estão ou terminando, ou fazendo, ou melhorando para aumentar a capacidade hídrica daquela região, para que o povo lá não haja seca na região de Campinas. Então. E ele fala isso do Estado inteiro com uma propriedade absoluta. Eu lembro de uma questão que sempre foi bem sensível, que é a Cracolândia, no centro de São Paulo. O que você faz? Tinha lá 5.000 pessoas vagando como zumbis pelas ruas, consumindo crack, consumindo droga, e não tinha o que fazer. E se falava, olha, não dá para fazer nada, porque tira do lugar aqui, vai para o outro lugar. Se a gente reprime aqui, né, vai para outra região, então é melhor deixar concentrado ali. Bom, ali ele foi feito um estudo, um estudo multidisciplinar, e que se descobriu que havia grande criminalidade, não de tráfico de drogas só, mas de criminalidade de lavagem de dinheiro e de furtos e roubos e criminalidade cibernética naquela região, que utilizava a Cracolândia para justificar a criminalidade correlata que havia ali. E eles começaram a combater isso, especialmente isso. Bom, além disso, se tirou o consumidor, o viciado, da rua, se deu um apoio em nível de internação, em nível de psicólogo, em nível de tratamento, e se acabou com essa criminalidade que havia correlata ao tráfico de droga ali na Cracolândia. Hoje, depois de já alguns anos, diz que os resultados são impressionantes, como nunca houve naquele local, tudo com inteligência. É isso que eu quero chamar a atenção, porque me parece um candidato assim com um preparo absurdo de o que está fazendo em São Paulo, né? Doutor Narciso Malder, muito obrigado por participar aqui, mais uma vez parabéns pela condição de patrono agora da Semana da Pátria. O senhor tem um minuto. Eu agradeço o convite para estar aqui e renovo então o meu agradecimento aos conselheiros da Liga que me escolheram patrono da Semana da Pátria, e farei o possível para exercer bem esse cargo, que é honroso, mas tem responsabilidades também, de divulgar o patriotismo, divulgar os valores culturais e morais da pátria, e principalmente essa minha mensagem final hoje. Nós não devemos confundir pátria com governo. E acontece muito disso. Então a pátria é a nossa terra, nossa mãe, e governo é outra coisa. Doutor Luiz Gustavo Zanella Pitinin, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade aí, o senhor tem o tempo para
encerrar o nosso bate-papo de Eu hoje. que agradeço novamente a honra de estar nessa bancada e a honra da audiência dos nossos telespectadores, que muito nos honram com a atenção às coisas que a gente diz por aqui. Eu renovo também os cumprimentos ao Dr. Narci, que é merecedor e digno dessa honraria de patrono da Semana da Pátria, e também muito digno da comenda, da medalha Oswaldo Vergara, como um dos expoentes da advocacia em Erechim e no estado do Rio Grande do Sul. E a mensagem que a gente tem para deixar é que a gente espera mesmo que um Brasil seja sempre melhor, que o nosso estado seja sempre melhor, e sempre espera que valores que estão na nossa Constituição, de liberdade, de propriedade, de preservação da família, de preservação dos direitos das pessoas, de preservação da qualidade de vida e de preservação da vida, sejam sempre o mote de um candidato ou de uma eleição ou de um projeto de país e não somente de governo. A todos de casa também, nosso muito obrigado e até uma próxima. Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos.